Voltamos então com o nosso espaço parlamentar primeiro quadrimestre desta conversa com o vereador Hernani Barreto. Hernani, vamos falar um pouco sobre pandemia. Essa tragédia que nos aconteceu e que, de forma bastante curiosa, ela vai ao encontro com o trabalho do vereador, que ao mesmo tempo que nós precisamos nos preservar, ficar em casa, o vereador precisa de um pouco de diferença em relação a isso, já que o trabalho de verear muitas vezes está ligado ao trabalho de rua, né, de estar com o munícipe, de conversar, ou seja, mais complicado ainda esse momento de pandemia são para os próprios vereadores de câmaras municipais. Eu gostaria de saber primeiro como que você está trabalhando isso em um momento de pandemia, como é verear, Hernani? Olha, eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu tenho 43 anos de idade e eu vim acompanhando a evolução tecnológica. Eu passei por um mandato de 2013 a 2016 em que a gente não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha Instagram, muito menos TikTok, né? E hoje, depois com o passar do tempo, eu, até por causa das minhas filhas e até mesmo uma forma de se comunicar com as pessoas, eu fui utilizando as redes sociais. Isso acabou me ajudando nesse mandato, Márcio, porque as pessoas podem chegar ao vereador de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida. Então eu trabalho muito com o WhatsApp, muito com o Facebook, no Messenger. As pessoas, vereador, estou precisando disso, estou precisando daquilo, às vezes preciso de uma foto, você já solicita. Por quê? Se a gente está falando de um momento crítico de pandemia, nós temos que fazer a nossa parte. Se dá para evitar de ir num bairro, de fazer uma aglomeração, porque a hora que o vereador chega no bairro, você sabe como que é, faz parte. As pessoas querem conversar com o vereador, expor as suas demandas. Então você acaba chegando e é inevitável que gera ali uma aglomeração. Então eu utilizo muito as redes sociais, utilizo o meu WhatsApp para conseguir trabalhar para a população de Jacareí com uma rapidez assim que eu nunca tinha visto igual. No mandato anterior, nós tínhamos 4 colaboradores dentro do gabinete, o chefe de gabinete e 3 assessores. A cidade cresceu, mas nós tivemos uma redução. Hoje tem um chefe de gabinete e 2 assessores. Acontece que o volume é muito maior, é muito maior. Em 100 dias de mandato, com 100 dias, eu tinha aproximadamente 130 solicitações formalizadas, 130. E sou grato até ao Poder Executivo porque muitas delas foram atendidas, porque eu busco juntar o maior número de elementos para provar a necessidade daquele pedido, daquela demanda. Até pela experiência que eu já tive no Executivo, eu não vou mandar algo simplesmente para chegar para o munícipe e falar assim, olha, pode ficar sossegado que eu já fiz. Não, se for algo que eu sei que não vai sair, que não é da competência municipal, eu prefiro dar um não qualificado do que ficar empurrando com a barriga, Márcio. Então, é dessa forma que eu tenho trabalhado, é dessa forma que eu tenho legislado dentro desse novo normal. Por falar em novo normal, só uma curiosidade que eu acho que é de muita gente também. Quando você precisa dar esse não, como geralmente é esse feedback, né? A gente sabe que as pessoas que vêm até a Câmara Municipal procurando por um parlamentar, geralmente é porque necessitam muito. E muitas vezes aquilo que ela necessita não está dentro das atribuições de um vereador e aí precisa acontecer o que você acabou de falar. Como que acontece isso, Hernani? Como você enxerga isso? Eu acho que na relação que a gente tem com as pessoas, seja na sua comunidade, seja na igreja, seja aqui na Câmara Municipal, com a sua família, o ponto de partida tem que ser a verdade. A transparência, a lealdade. Se você tem isso como premissa, você pode ter certeza que as pessoas vão entender o seu não. Porque você não está deixando de ter boa vontade. Pelo contrário, você está tendo muita boa vontade, mas não é por aquele caminho. Mas eu sempre tento também, se não é de competência local, municipal, eu tento também abrir portas, seja no estado, ou alguma questão até difícil de acontecer, mas de âmbito nacional. Mas a gente tenta buscar conhecimento para poder embasar esse não. É lógico que tem um ou outro que ele está querendo só causar.
Então ele vem com um pedido que não é factível, não é possível de ser realizado, você explica, mas não vai convencer, não vai convencê-lo. Mas aí é um outro episódio, porque daí tem conflitos de interesse, porque nós estamos numa casa política. Então nós tivemos mais de 350 candidatos. Ninguém aqui absorve a cidade toda, nós representamos parte do município. Então é natural que um munícipe que não votou em você venha fazer uma solicitação, mas a gente tem que ter essa lucidez, tem que ter muito equilíbrio e sabedoria, porque são pessoas daqui que pagam seus impostos e independente de quem votou, a gente tem que estar de portas abertas para achar a solução. E eu sempre estou. Hernani, voltando sobre a pandemia. Eu ia dizer na época, mas não faz tanto tempo, né? No momento em que nós tivemos aquele infortúnio da questão da vacinação, que não foi uma vacinação, você foi um dos primeiros vereadores que se colocou ali, inclusive a pessoa é da sua família, né? Me corrija se eu estiver incorreto. E depois tivemos um segundo caso dessa mesma questão. Qual foram as medidas que você pôde perceber que o poder público tomou, se resolveu, o que você conseguiu fazer para amenizar essa situação, enfim, qual é o resumo dessa questão da vacinação que não ocorreu, Hernani? Infelizmente aconteceu com a minha tia, a irmã da minha mãe, e eu fui a primeira pessoa a ser contactada pelo meu tio. Então meu tio estava realmente transtornado e não era para menos, e logo me ligou, eu estava já aqui na Câmara, pedindo orientação, pedindo para que eu contactasse o prefeito, e tão logo fiz. E recebi, assim, de braços abertos pelo prefeito, pela chefe de gabinete, várias devolutivas. Eles prontamente já conseguiram fazer com que a minha tia tomasse a vacina naquele mesmo dia, porque senão eu acho que pioraria ainda mais a situação. Afastaram a profissional e eu fiz, no final daquele mesmo dia, uma indicação para que a gente tivesse um aprimoramento dos procedimentos, instalando câmeras para que a gente tivesse aí pessoas fiscalizando, e isso tudo está acontecendo. Então eu sou grato, porque eu acho que é essa parceria que tem que existir. Se houve o problema, o legislativo, mesmo que não fosse minha tia, eu tomaria todas as providências do mesmo jeito que eu fiz, mas aqui é a casa do povo, né? Então a primeira porta que é batida talvez seja a da Câmara Municipal, e a gente faz esse elo com o Executivo, e o Executivo nos atendeu, detectando a fragilidade no sistema naquele momento e corrigindo rotas, porque é isso que faz com que a gente aprimore e leve segurança para as pessoas serem imunizadas. Em relação às questões dos testes, não mais a vacinação, como você tem enxergado o poder público nestas ações? Está conseguindo cumprir com a meta desejada ou você acha que precisa melhorar o cálculo, vamos dizer assim? Porque a gente sabe que houve algumas faltas de doses que rapidamente foram supridas, então está um pouco daquele jogo de ainda não saber exatamente de que forma vacinar. Como que você enxerga isso, Hernani? Eu acho que ainda está falho. Então a gente tem que evoluir nesse sentido. Se a gente for pegar a questão do teste rápido, eu posso citar alguns casos, que eu tenho nome, sobrenome, documentação, de pessoas que foram com sintomas graves, receberam o primeiro atendimento para tomar dipirona em casa e depois de uma semana deveriam voltar para saber se estavam com Covid. Então eu fiz uma indicação ao prefeito, porque isso é inadmissível na cidade de Jacareí, está entre as 100 maiores cidades do Brasil, de mais de 5.500 municípios, uma cidade com o tamanho da nossa, não pode cometer uma falha dessa. Então eu acho que faltou um pouquinho de gestão sim, faltou um pouquinho mais de controle, vi que se perderam um pouco até pela falta de informações quanto às vacinas, mas também deixaram de fazer o seu papel institucional, de dar uma ampla publicidade para tudo isso. Então gera um alvoroço, e a Câmara, aqui eu tenho certeza que não só eu, mas os demais vereadores tiveram uma demanda grande
de insegurança, de incerteza, de dúvidas, porque nós chegamos, da Coronavac eu estou falando, né? No 28º dia. Se foi passado para a população de 21 a 28 dias, você imagina aquela pessoa que estava chegando no 28º dia. Será que eu vou perder a primeira dose? Será que eu não vou perder? Então faltou um pouquinho da comunicação, eu acho que do executivo sim, passar para as pessoas, acalmar um pouquinho os ânimos e eu fiz o meu papel aqui como legislador. Eu pedi isso e eu fui às redes sociais para tentar contribuir e ajudar, porque não é o momento da gente dividir, é o momento da gente somar. Para a gente fechar essa questão da pandemia, né, tem 2 temas dentro da pandemia que estão desde sempre e a discussão praticamente continua a mesma, que é a questão do comércio e que é a questão do transporte público. Qual que é a sua opinião a respeito desses 2 temas? No comércio nós temos essa dificuldade imensa de balancear a questão sanitária com a questão econômica e no transporte público também não é diferente. E aqui em Jacareí exclusivamente tem tido muitos problemas em relação à aglomeração dentro do ônibus. Como que você vê isso, Hernani? Eu acrescento também os bancos, né? Supermercados e bancos. Se as pessoas que estão nos acompanhando forem às redes sociais, na minha rede social, vai ver que tem um vídeo do ano passado que eu basicamente resumo esse vídeo em equilíbrio e bom senso. Eu acho que faltou muito isso, porque não dá para a gente fechar alguns tipos de comércio, algumas atividades. Eu falo porque já fui comerciante, meu pai foi comerciante há mais de 40 anos na cidade, eu trabalhei 8 anos com meu pai, sei muito dessa realidade, tanto do comerciante como do comerciário. Então, faltou um pouquinho, um diagnóstico melhor, respirar e falar, olha, vamos tentar achar um plano diferente e não ficar comprando só ideias. Porque nós compramos ideias e os municípios são diferentes, cada um tem a sua realidade. Se a gente citar aqui a questão das academias, a própria coordenação do Plano São Paulo diz que a atividade física é essencial, tanto no momento pré-pandemia como pós-pandemia. Mas não, vamos fechar tudo. Não, deveria existir um protocolo de segurança e poder fazer com que as academias fossem aliadas da saúde. Esse é só um exemplo. O comércio, de um modo geral, também, acho que a gente poderia, em alguns momentos, não ter fechado ou ter restringido em outros, porque nós tivemos uma hora abre e está todo mundo falando que é para fechar. Então parece que houve um desencontro e a gente foi na contramão. Você acha que a Câmara em si, em relação ao prédio, em relação ao trabalho do vereador e dos demais servidores, conseguiu cumprir esse papel nessa questão de tirar um pouco as sessões ordinárias em alguns dias, voltar com ela pela metade em uma outra época? Como que você enxerga as atitudes da Câmara em relação à pandemia? Hoje eu tenho absoluta certeza que nós fizemos o correto. E eu falo isso com muita propriedade. Por quê? Porque ontem uma assessora minha testou positivo. Só que a gente estava no momento de suspensão, né? Só que ela, por uma necessidade, porque a mãe e um sobrinho estavam com Covid, ela teve que dar um respaldo. E a gente conhece muito pouco sobre essa doença. Mesmo ela tomando todos os cuidados, ela contraiu o Covid e ficou sabendo na data de ontem. Então você imagina se a gente tivesse de portas abertas. Eu não estaria no programa agora. Eu não seria incoerente de estar aqui, porque eu teria tido contato com ela. Então, Márcio, o presidente e toda a equipe da Câmara Municipal estão de parabéns porque agiram corretamente. Nós prezamos a vida porque aqui a gente não gera negócios. Aqui a gente não prejudicou nenhuma família. A gente conseguiu se aliar às tecnologias para atender a cidade como um todo, mas sem levar prejuízo a ninguém. Hernani, falando um pouco agora a respeito do esporte. Você sempre esteve bastante ligado a essa questão do esporte. Recordo-me em relação muito à questão do ciclismo, tanto nas gestões anteriores, como agora você também abarcou em alguns momentos da sessão. Como está a situação do ciclismo em Jacareí? E a gente consegue alguma previsão boa para daqui a algum tempo sobre isso?
Eu fui secretário de esportes, fui atleta aqui do município, estudei através de Bolsa Atleta, então o esporte é a minha paixão. Eu fui atleta de basquetebol, mas quando fui secretário a gente conseguiu trabalhar com 34 modalidades esportivas. Um grande abraço a todos os profissionais da Secretaria de Esportes. Mas agora eu estou bastante envolvido com o ciclismo, que foi a modalidade que mais cresceu nos últimos tempos. Até porque as pessoas começaram a pedalar para aumentar a sua imunidade e sem correr risco. Então, em contato com a natureza, fazendo um pedal com as pessoas mais próximas de casa, com a esposa, com o marido. E recentemente, Márcio, eu fiz uma indicação à Guarda Civil Municipal e a todas as demais corporações da cidade para que levasse segurança àqueles que estão pedalando na zona rural. E para minha felicidade, na semana passada já tinha uma viatura da Guarda Civil Municipal fazendo uma ronda. Porque a partir do momento que você aumenta o número de ciclistas, eu vou aqui falar um número aproximado, tá? Que eu tenho em mente, mas a gente tem mais de 10 mil bicicletas com seguro. Bicicletas seguradas. Então você imagina a quantidade de ciclistas que nós temos. Não só aqueles que utilizam como meio de locomoção, mas para a prática esportiva. Então eu fiz essa indicação e como aumentou o número de roubos, isso vem inibir ações criminosas, porque as pessoas também, não tendo talvez oportunidade de emprego, seguem o caminho errado. Hernani, para a gente fechar esse programa, eu gostaria que você falasse a respeito do Partido Republicanos. Como o partido está hoje na cidade? Existe uma reestruturação ou o partido continua seguindo o mesmo caminho? O que você pode nos falar em relação a Republicanos em Jacareí, Hernani? Que legal, Márcio. Agradeço essa oportunidade, até porque acabei de sair de uma reunião com o vereador pastor Rogério Timóteo. Nós estamos reestruturando o partido, nós vamos fazer uma nova nominata com pessoas que estão aderindo essa bandeira, pessoas com cabeça diferente, querendo o bem de Jacareí, e em breve, você pode ter certeza, nós vamos utilizar aqui as dependências da Câmara para a gente montar um grande time e poder participar das grandes discussões nas eleições de 2022 e 2024. Hernani, muito obrigado por aceitar o espaço parlamentar. Esperamos nos ver uma próxima vez nesse mesmo programa. Eu que agradeço a você, agradeço a paciência de todos vocês que estão nos acompanhando. Se for possível, Márcio, gostaria depois de deixar os meus contatos aqui para que as pessoas possam me contactar. Fico sempre à disposição. Um grande abraço, fique com Deus. Este, então, foi o Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre com o vereador Hernani Barreto. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.